Fred, Josias e Liloca estavam parados à porta da festa, um cenário perfeito de opostos. A música lá dentro pulsava, enquanto o brilho das luzes iluminava os rostos de quem entrava. Aqueles rostos eram de pessoas importantes, vestindo roupas caras, carregando consigo um certo status. Mas à frente, na porta, os dois pareciam invisíveis, como se aquele lugar tivesse sido projetado apenas para os que já tinham sido escolhidos, e eles, claramente, não estavam na lista. O segurança, grande e impassível, estava ali como uma muralha, um bloqueio físico e simbólico para tudo o que os dois representavam naquele momento, a tentativa de adentrar em um mundo onde o convite tinha que ser mais do que um simples gesto. Tinha que ser uma prova de valor. O olhar do segurança era frio, sem emoção, e seu corpo estava inclinado para a frente, quase como se estivesse ciente do poder que tinha naquele instante. Fred tentava argumentar. Ele nunca foi de se meter em problemas. Seu jeito calmo e diplomático estava em plena ação. Tentava suavizar a situação com palavras, com uma educação que talvez fosse a única coisa que lhe restava. Mas o segurança parecia imune a qualquer tipo de charme ou raciocínio lógico. Não está na lista. Não entra, ele repetiu pela quarta vez. A frase soava quase como um mantra, como se ele tivesse sido treinado para não questionar e para não ser movido por qualquer emoção. A impessoalidade dele parecia quebrar qualquer tentativa de Fred de criar um diálogo. Fred olhou para Liloca, buscando uma resposta ou uma solução. Ela estava parada ao seu lado, mas parecia distante, como se observasse algo além daquilo que estava diante dela. O seu olhar estava fixo na porta da festa, num ambiente que parecia imponente e inacessível. Mas havia algo nos olhos de Liloca que dizia muito mais do que suas palavras poderiam expressar. Ela não estava ali para pedir permissão. Ela estava ali para provar que o que acontecia naquele lugar não importava, não a afetava. Ela não precisava da lista. Ela não precisava de um convite para estar onde quisesse. Era como se ela fosse invisível para as regras, para as barreiras impostas pelos outros. O vento cortava o ar, trazendo consigo um silêncio estranho entre os dois. Não havia ruídos de multidão. Não havia sons de música que chegavam até ali. Apenas a noite fria e a tensão entre a porta da festa e os dois que estavam ali fora. Fred sentiu um desconforto crescente, um nó na garganta que ele não conseguia engolir. Ele olhou para Liloca, como se esperasse uma explicação, uma razão para aquilo tudo. Sua voz estava baixa, mais para si mesmo do que para ela. Será que vale a pena, Liloca? O tom era de dúvida, de insegurança. Não era que ele não quisesse tentar, mas ele começava a questionar se essa batalha valia a pena. Liloca, por outro lado, não parecia nem um pouco afetada pela situação. Seus olhos estavam fixos na porta, e embora seu rosto estivesse calmo, havia algo ali, uma energia quase elétrica, como se ela estivesse à beira de fazer algo inesperado. Ela não precisava de respostas. Não precisava de validação. O que ela sentia era muito mais forte do que a frustração de Fred. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo e o que ela iria fazer. Ela sentiu o peso de todos aqueles olhares sobre ela, como se estivesse sendo observada, mas não estava disposta a se curvar a isso. Ela se virou para Fred, o sorriso dela um misto de ironia e desafio, e disse: "Quem decide isso, meu amigo? Tu ou o dono da festa?" A pergunta foi feita de forma tranquila, mas a intenção por trás dela era clara. Ela queria que o segurança, e até mesmo Fred, entendessem que ela não se limitava aos critérios estabelecidos por aqueles que estavam no controle. Ela estava ali para fazer as suas próprias regras. E, ao mesmo tempo, estava desafiando o próprio status que a sociedade tentava impor. O olhar do segurança permaneceu firme, impassível, como se ele estivesse num tipo de transe onde nada poderia interferir. "Não está na lista", ele disse novamente, sem qualquer mudança de expressão. Fred sentiu a dúvida crescer dentro de si. Ele não estava confortável com a ideia de quebrar regras, de desafiar um sistema que parecia estar tão bem estabelecido ali. Mas ao olhar para Liloca, algo dentro dele começou a se mexer. A sua voz saiu mais baixa, com um tom quase perdido, mas ainda havia uma preocupação. "Será que vale a pena, Liloca?"
O medo da rejeição, do não pertencimento, estava impregnado na sua fala, como se ele temesse que o confronto não fosse apenas com segurança, mas com algo muito maior. A dúvida sobre o que ele realmente queria se tornava mais forte a cada momento. Ele se perguntava se ele era realmente capaz de fazer o que Liloca estava prestes a fazer, se ele tinha coragem para isso. Liloca, no entanto, não respondeu de imediato. Ela simplesmente observava a porta da festa, o brilho das luzes, os sons que chegavam abafados até ali. Ela estava vendo mais do que apenas uma festa cheia de pessoas. Ela estava vendo o que aquela festa representava: exclusão, barreiras invisíveis, regras impostas por uma sociedade que não aceitava quem não se conformasse. Para ela, não havia dúvida, não havia questionamento. O que ela sentia estava além da compreensão de Fred naquele momento. Ela não queria ser parte daquele jogo. E então, sem hesitar, ela olhou para Fred com um sorriso desafiador e disse: "Eu vou lá dentro, com ou sem lista." As palavras dela não eram apenas uma afirmação, eram uma promessa. A resposta estava dada. Ela não estava disposta a esperar mais, nem a se submeter a convenções. O sorriso dela era leve, mas havia uma chama interior que Fred não conseguia negar. Ele ficou ali, parado, assistindo a Liloca tomar a decisão por ele, enquanto a porta da festa permanecia fechada à sua frente. Ele queria acompanhá-la, mas estava preso a algo dentro de si, algo que o impedia de agir como ela. E enquanto ele permanecia ali, na dúvida, Liloca deu os primeiros passos em direção ao palco da festa. O vento continuava a soprar, cortante, e o silêncio entre os dois se intensificava. Ela estava pronta para desafiar o que quer que fosse necessário, e ele ainda estava tentando se convencer de que aquilo tudo não passava de uma loucura. Mas a certeza nos olhos de Liloca não deixava espaço para mais dúvidas. Ela se afastou, dando as costas ao segurança e a Fred, enquanto o som da festa ao fundo parecia começar a se distanciar. Ela estava indo sozinha, mas ela sabia que, de alguma forma, ele viria depois. Ela não precisava de permissão para fazer aquilo, e o segurança, com seu olhar vazio, nada poderia fazer para impedir. Fred ficou parado ali, sem reação, mas no fundo ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não só a festa, mas a forma como ele via a si mesmo e a Liloca. O tempo parecia ter estagnado. Fred continuava parado, imóvel, na porta da festa. Seus olhos estavam fixos em Liloca, mas ele não conseguia reagir. A sensação de impotência o engolia aos poucos, como se um peso invisível o prendesse ali. O vento cortava o ar, movendo suas roupas de maneira suave, mas a tensão no ambiente era palpável. Ele podia ouvir o murmúrio distante das vozes dentro da festa, as risadas, os brindes, como se o mundo inteiro estivesse ali, vivendo uma vida que ele sentia que nunca poderia alcançar. O que parecia ser um evento simples, para ele, se tornava uma barreira impenetrável. Liloca, por outro lado, estava calma. Seu olhar estava fixo na porta da festa, mas não era mais uma expressão de dúvida. Ela já tinha feito sua escolha, e nada no mundo a faria voltar atrás. Ela não estava ali para pedir permissão, não estava ali para se curvar a nenhuma autoridade. Quando ela havia dito que iria entrar, era uma declaração de poder, de liberdade. E o brilho em seus olhos demonstrava isso claramente. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. A rejeição não a incomodava. Ao contrário, a fazia mais forte. Fred sentia isso de maneira visceral, mas ainda não conseguia agir da mesma forma. Liloca respirou fundo e virou-se para Fred, um sorriso desafiador estampado no rosto. Não era apenas um sorriso comum. Era o tipo de sorriso que se vê em quem tem um segredo, em quem sabe algo que os outros ainda não perceberam. Algo em sua atitude parecia desconsiderar as regras do mundo. Ela deu um passo à frente, indo em direção ao palco da festa. O movimento dela foi rápido, decisivo. Não houve hesitação. O olhar dela se manteve firme, uma linha de determinação que cortava a noite. Fred ainda estava ali, preso à sua dúvida. Ele olhava para a porta da festa e depois para Liloca, que se afastava. Algo dentro dele se agitava. Ele não sabia o que fazer,
mas não podia negar que aquela ousadia de Liloca o atraía. A ideia de ir contra todas as expectativas, de romper com a normalidade, aquilo o inquietava de uma maneira estranha. Mas ainda havia o medo, a preocupação com as consequências. Ele queria acompanhá-la, queria estar ao lado dela, mas a sua educação, os limites que ele sempre seguiu, o prendiam. A música lá dentro parecia crescer, mais alta à medida que Liloca se aproximava do palco. Ela não hesitou, e o segurança não tentou impedi-la. Ele estava lá, no mesmo lugar onde estava há poucos minutos, mas algo na atitude dela parecia ter anulado o poder dele. Ela se dirigiu com rapidez para o centro do palco, subindo sem esforço. A sua presença ali foi como um soco no ar, um corte abrupto no ritmo da festa. Quando ela chegou ao microfone, o som da música se dissolveu em silêncio. A festa, que antes parecia agitada e vibrante, agora estava em um estado de expectativa tensa. O silêncio foi pesado, mas Liloca não se intimidou. Ela olhou para o público com um olhar desafiador, mas também sereno, como se estivesse prestes a fazer algo que não era apenas uma escolha, mas uma missão. Seu sorriso era confiável, mas não amigável. Era um sorriso de alguém que estava prestes a mostrar ao mundo o que realmente importava. Ela levantou o microfone, com a voz clara. Disse: "Aqui é onde a festa começa de verdade." As palavras soaram como um golpe, cortando a expectativa que pairava no ar. Não precisamos de permissão para ser quem somos. O tom da voz de Liloca era firme. Não havia dúvida em suas palavras. Ela não estava apenas falando sobre ela mesma. Estava falando por todos que haviam sido excluídos, ignorados, silenciados. Ela estava falando por todos aqueles que eram barrados, não por sua falta de valor, mas por um sistema que decidia arbitrariamente quem poderia ou não ter acesso ao que era considerado luxo. Ela sabia disso e estava disposta a expor esse jogo. Se o luxo é tudo o que importa para vocês, fiquem com ele. Ela pausou por um momento, deixando as palavras flutuarem no ar. Mas nós viemos para mostrar algo diferente. Ela não estava apenas fazendo uma afirmação. Ela estava criando uma ruptura, uma fratura na normalidade que dominava a festa. As palavras não eram um simples protesto. Elas eram uma revelação, uma declaração de que a verdadeira festa, o verdadeiro poder, estava no direito de ser quem se é, sem se curvar aos padrões impostos. O impacto foi instantâneo. As pessoas começaram a olhar, algumas em confusão, outras com curiosidade. Havia um brilho nos olhos de alguns, uma chama sendo acesa, mas também um desconforto em outros que não sabiam como reagir. Fred, que estava ali fora, assistia à cena com o coração acelerado. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas não conseguia desviar os olhos. A tensão que ele sentia lá fora estava se refletindo de alguma forma na festa, e ele sabia que, de algum modo, Liloca estava ganhando aquele jogo. Ela ainda estava no palco, seus olhos fixos no público, em cada rosto que estava ali. Cada palavra dela parecia penetrar fundo, como uma mensagem que não podia ser ignorada. E enquanto ela falava, Fred começava a sentir um orgulho que ele não sabia que tinha. Ele olhou para o segurança, que ainda estava parado à porta, sem reagir, sem saber o que fazer. Ele não tinha poder sobre Liloca. Nenhum de nós tinha. Agora, o que acontece aqui dentro, ela continuou, não tem mais nada a ver com as regras que vocês querem impor. Não é sobre quem tem mais dinheiro, mais prestígio ou mais influência. É sobre quem tem coragem de ser o que é, sem pedir permissão. As palavras reverberaram por todo o salão. Alguns começaram a aplaudir, mas o som estava tímido. Era como se as pessoas precisassem de tempo para digerir o que estava acontecendo. Fred viu o primeiro aplaudir, depois outro, até que uma onda de aplausos começou a tomar conta da sala. Liloca estava no controle agora. O palco era dela, e todos sabiam disso. Ela tinha desafiado o sistema, desafiado as expectativas. E, naquele momento, ela não era mais apenas uma mulher comum. Ela era um símbolo. O que começou com um simples gesto, com um sorriso irônico, agora se transformava em algo muito maior. Ela não estava apenas fazendo parte de uma festa. Ela estava transformando a festa.